Somos gratos ao Criador por sua longanimidade e porque sua misericórdia e bondade dura para sempre. Estamos a produzir mais um vídeo para expor as Escrituras para que os amados leiam e retenham o que for bom. Examine e retenha o que for bom. Nós vamos fazer aqui uma leitura sobre o livro de 2 Samuel, capítulo 7. Um assunto que já está bem esclarecido por outros irmãos que também já gravaram vídeos sobre esse capítulo. Eu quero fazer uma leitura sobre o mesmo e expor o entendimento. Segunda Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1. Diz o seguinte: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Criador dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Iarro se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque Iarro é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra de Iarro a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz Iarro: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Criador dos exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde os dias em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também Iarro te faz saber que ele, Iarro, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi.
Eu percebo nessa leitura aqui, principalmente nos primeiros versículos, irmãos, que o Criador Yahweh, ele diz o seguinte: porém, naquela mesma noite veio a palavra de Yahweh a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz Yahweh: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde os dias em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então perceba as palavras do profeta, esse mesmo profeta quem disse para Davi, como está escrito aqui no verso 3, disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque Yahweh é contigo. Então perceba que a palavra que saiu da boca do profeta de Yahweh não foi uma palavra inspirada por Yahweh. Não foi uma palavra inspirada pelo Criador. Tanto é que a própria Escritura diz que naquela mesma noite veio a palavra de Yahweh, do Criador dos céus e da terra, ao profeta Natã, para falar o contrário daquilo que ele tinha falado a Davi horas antes. O profeta diz: vai, faze tudo aquilo que está no teu coração, porque Yahweh é contigo. Quando na verdade os propósitos de Yahweh era totalmente diferente da ideia que o profeta tinha em mente. Então, entendemos que a palavra que fora dita pelo profeta Natã na ocasião em que Davi propõe fazer a casa para Yahweh, essas mesmas palavras que o profeta Natã proferiu não foi inspirada pelo Criador, foram palavras de um homem, palavras não inspiradas. Tanto é que foram revogadas pelo próprio Criador horas depois dele ter dito essas palavras a Davi. E o Criador dos céus e da terra começa a repreender, por intermédio do mesmo profeta, ao próprio Davi, quando diz no verso 4: porém naquela mesma noite veio a palavra de Yahweh a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz Yahweh: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde os dias em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. O Criador dos céus e da terra, ele não pode, uma casa feita por mãos humanas não pode conter a grandeza que é o Criador dos céus e da terra. Isso foi uma invenção de Davi de querer fazer uma casa para que o Criador habitasse nela como se ele, o Criador dos céus e da terra, fosse igual a algum deus dos pagãos, ou seja, como Dagon, o deus dos filisteus, Baal, o deus dos cananeus, que tinham casas e que ficavam naquelas casas prostrados
como sendo uma imagem de escultura que era, o próprio Davi, na sua mente finita em relação ao conhecimento sobre o Criador, pensou que poderia, assim como os pagãos da época, fazer uma casa na qual o Criador iria ficar morando como os deuses pagãos. Eu percebo até como se fosse uma insolência da parte de Davi pensar dessa maneira em relação ao Criador dos céus e da terra. Tanto é que o profeta Isaías, ele diz o seguinte, a seguinte expressão aqui no capítulo 66: perceba que aquela casa a qual intentou fazer Davi, aquilo não significa nada diante da grandeza do Criador, como diz aqui o profeta Isaías diz. Assim diz Yahweh: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz Yahweh. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, percebam, irmãos, que o céu é o trono de Yahweh e a terra o estrado dos pés de Yahweh. Que tipo de casa vocês me farão? Palavras de Estevão perante o Sinédrio. Não existe casa na face da terra feita por mãos humanas, como o próprio Paulo falou, que ele não é servido por mãos humanas, nem tampouco nós, meros mortais, poderíamos fazer uma casa para a habitação do Criador dos céus e da terra, visto que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Então ele começa, eu percebo por intermédio da interpretação, que ele começa a colocar Davi no local onde Davi deveria estar, que é de submissão. Ele começa a humilhar o próprio Davi sobre esse intento que ele tem em produzir uma casa e fazer desta casa uma habitação, como era feito pelos pagãos em relação aos seus deuses. Porque ele diz: porém naquela mesma noite veio a palavra de Yahweh a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz Yahweh, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Como pode, Davi, tu fazer uma casa para a minha habitação? Davi, entenda uma coisa. Chove de cima para baixo, não é de baixo para cima não, Davi. Eu creio que esse intento de Davi em fazer uma casa em relação ao Criador, devido à grandeza do Criador dos céus e da terra, eu às vezes penso que
Foi até um ato de insanidade. Por não entender a grandeza do Criador, de querer colocar o Criador dentro de uma casa feita por mãos humanas. Percebam que o modelo do tabernáculo, como está escrito no Velho Testamento, aquele modelo é o modelo que foi dado a Moisés pelo próprio Criador. E esse tabernáculo, a qual é modelo do que ele viu no céu, esse tabernáculo não era fixo como a casa dos deuses pagãos eram fixas. Dando-se a entender que a terra é o estrado dos meus pés. Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Qual foi a tribo desde que o povo saiu do Egito, por intermédio da mão e o braço forte de Yahweh, que ele pediu que alguém fizesse alguma casa de cedro para ele, para a habitação dele? Ele está dizendo aqui, irmão, que ele nunca pediu isso a nenhuma das tribos e a nenhum dos juízes que apacentou, que tomou conta do povo de Israel. Então, por que agora essa ideia de Davi querer fazer uma casa de cetro e querer colocar o Criador como se isso fosse possível para que ele habite nessa casa feita por mãos humanas? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz Yahweh, o Criador dos exércitos: tomei-te da malhada. É aí aonde começa a humilhação do próprio Yahweh em relação a Davi. Ele está dizendo aqui nesse versículo: tu não era nada, e eu te tomei de detrás da malhada e te engrandeci o teu nome. E agora tu vem com essa ideia, Davi, de querer fazer uma casa para mim, querer que eu fique como os deuses dos pagãos dentro dessa casa. Que ideia é essa, Davi? Assim dizia o Criador dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome, como só os grandes te faz na terra. Os grandes têm na terra. Então perceba que o agente do sucesso de Davi é o próprio Yahweh e não o próprio Davi. Então como é que agora, Davi, eu que fiz tudo isso, com meu braço forte e minha mão estendida, destruí os outros deuses, eliminei aqueles a quem não me conheceu, e agora tu queres fazer uma casa para mim igual aos pagãos fizeram e colocaram os seus deuses mortos de pedra. E fui contigo por onde quer que andaste.
Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aí quando chega aqui no verso 10, que é de suma importância ao entendimento sobre esse verso 10, ele diz o seguinte: perceba que a palavra está no sentido de futuro. A palavra está num sentido que algo será feito num futuro distante, como o próprio Davi, ele revela aqui nesse mesmo capítulo, algo que será feito num futuro distante. Se não me engano, 970 anos depois, se não me falha a memória, que foi o período que terminou o reinado, quando Davi reinou 40 anos sobre o povo de Israel e faleceu. Isso está em torno de 970, se não me falha a memória, AC. O 10 diz: prepararei lugar para o meu povo. Veja a consonância da palavra num sentido de futuro. Prepararei lugar para o meu povo. Isso se concretiza, amado. Isso está em consonância com Yahushua, com a preparação que Yahushua concretizou no madeiro. E o plantarei. Perceba a palavra plantarei no sentido de futuro, que foi concretizado na plenitude dos tempos com Yahushua, para que habite no seu lugar e não mais sejam perturbados, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Aí vem a questão: como essas palavras estão num sentido de futuro? Prestar atenção na interpretação, entenderá o que estou tentando expor. Está num sentido de futuro que foi concretizado na obra de Yahushua, o ungido. Nós que cremos em Yahushua, a nossa esperança que consiste na fé em Yahushua, nós não seremos e não somos afligidos por nossos inimigos, pois a nossa esperança está firmada em Yahushua, o nosso Salvador. Agora eu pergunto, irmãos, tem alguma ligação e alguma consonância em relação a estas palavras com os reinos que vieram na sequência do de Davi? Falo sobre o reino de Salomão, falo sobre o reino de Jeroboão e assim sucessivamente. Principalmente depois do reino de Salomão. Se esse capítulo 7 está relacionado a Salomão, como o sistema religioso nos ensina, então cadê na história que está contida aqui na Escritura, cadê a paz prometida por Yahweh nesses reinos que vieram
na sequência depois do reino de Davi? É uma pergunta que eu gostaria que os líderes do sistema religioso respondessem. Não houve paz, como está escrito aqui, ó, no verso 10 e o verso 11. Diz o seguinte: Yahweh falando por intermédio do profeta Natã: Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também Yahweh te faz saber que ele, Yahweh, te fará casa. O reino de Salomão, como o reino de Roboão, entre os outros, houve essa paz que foi prometida por Yahweh por intermédio do profeta Natã. Houve essa paz. Os inimigos não afligiram o povo de Israel, apesar que essa promessa descrita aqui no verso 10, quando fala de Israel, devemos entender que não está relacionado tão somente ao povo de Israel, porque em Yahushua há uma interligação entre o povo de Israel e os gentios. Devemos entender dessa maneira. E o interessante, um ponto de vista que eu observei, é que no início desse mesmo capítulo, capítulo 7, diz o seguinte: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe Yahweh dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Então, o escritor começa dizendo que Yahweh tinha dado descanso a Davi em relação aos seus inimigos em redor. Aí quando chega aqui no verso 11, diz o seguinte: desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, dar-te-ei. Veja que está numa consonância, ou seja, está num sentido de futuro. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também Yahweh te faz saber que ele, Yahweh, te fará casa. Onde é que, no sentido espiritual, Yahweh trará descanso para Davi? Porventura não é em Yahushua? E esse descanso não está relacionado ao descanso prometido por Yahweh, o descanso do sétimo dia? Não está relacionado a isso? Num sentido espiritual, no sentido não relacionado ao descanso que está descrito no início desse capítulo 7, ou seja, devemos entender que no início do capítulo 7 existe um descanso físico e material em relação aos inimigos de Davi. Já em relação ao verso 11, quando Yahweh promete a Davi um descanso, esse descanso é o mesmo descanso descrito no livro de Hebreus. Se eu encontro aqui para mostrar.
aos irmãos. Que descanso é esse que o profeta está se referindo a Davi? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está escrito no livro de Hebreus. Está escrito aqui no livro de Hebreus. Depois os irmãos quiserem ler todo o livro de Hebreus, que é bastante edificador, e é um livro bastante edificador para nosso entendimento em relação ao que era sombra e ao que se tornou na plenitude dos tempos a realidade que é o nosso Salvador. Nosso Salvador Yahushua no 13:11 diz, vou pegar do 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É esse o descanso prometido por Yahweh a Davi por intermédio daquela ocasião, e não o descanso físico a qual o escritor anuncia no início desse mesmo capítulo, capítulo 7. É esse descanso que Yahweh está prometendo a Davi por intermédio do seu filho Yahushua. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também Yahweh te faz saber que ele, Yahweh, te fará casa. Então, a pergunta é, quem fará casa para quem? Percebam que todo esse capítulo 7, Yahweh repreende a intenção de Davi em querer fazer casa. Perceba bem, querer fazer casa para o Criador dos céus e da terra. Como nós podemos fazer casa para o Criador dos céus e da terra? Ele fez tudo como está escrito. O céu é o meu trono. O céu é o meu trono. Percebam a grandeza do Criador dos céus e da terra. A terra, o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês, meros mortais, vão edificar para mim? Eu é quem fiz todas essas coisas. Eu, Yahweh, o Criador dos céus e da terra, foi quem fiz o mundo, que fiz o universo, que fiz todas essas grandezas que hoje nossos olhos mortais podem contemplar. Então, como nós, na nossa mente finita que é, podemos intentar fazer uma casa para o Criador dos céus e da terra? E como pensar que o Criador dos céus e da terra iria se dar a habitar numa casa feita por mãos humanas?
O verso 12 diz o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eu acho que não precisa nem de interpretação, nem de explicação para entender esse versículo. Quando teus dias se cumprirem, ou seja, Davi, quando tu tiveres sepultado, morto, sepultado, e descansares com teus pais, farei ele levantar depois de ti. Se os irmãos forem ler a história descrita na Escritura, Salomão, quando herdou o trono, o próprio Davi ainda estava vivo. Então, não entra em consonância, não entra em acordo esse texto aqui que foi descrito por intermédio do profeta Natan, falando as palavras do próprio Yahushua, do próprio Yahweh, o Criador dos céus e da terra, não entra em consonância com os textos descritos nos livros de Crônicas e até algumas passagens do livro de Reis. Não bate, não entra em acordo. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Agora eu pergunto: o trono de Salomão, o rei Salomão, durou para sempre? Porventura Salomão não morreu e ainda com um agravante, morreu como diz as escrituras, morreu adorando outros deuses? Porventura não é assim? Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Foi o que aconteceu no madeiro, quando, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, o Filho do Homem, Yahushua, foi castigado por Yahweh, o seu pai. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a tirei de Saul. Saul, irmãos, nunca foi escolhido pelo pai. O pai nunca escolheu Saul. O povo foi que escolheu Saul. Quem lê a história e souber interpretar por intermédio do Espírito Criador, entenderá que o povo que pediu um rei, desprezando o próprio Yahweh, pois o próprio Yahweh diz a Samuel: Samuel, o povo não desprezou a tu não, Samuel. O povo me desprezou. Dá aí um rei a eles aí. Eles não querem um rei? Dá um rei a ele. Quem já leu o livro de Samuel sabe do que eu estou tentando expor.
Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou Davi na casa de Yahweh. Veja bem como a Bíblia ela nos induz a errar. Como eu posso dizer que, como está escrito aqui, entrou Davi na casa de Yahweh? Se a casa de Yahweh, ou seja, o templo de pedra que está traduzido aqui como a casa de Yahweh, ele não existia ainda. Pois o templo de pedra foi feito por Salomão quando Davi já tinha morrido. Como agora eles encaixaram aqui, conseguiram encaixar essa tradução aqui que Davi entrou na casa de Yahweh, na casa do Criador. Não bate, irmão. Não bate, tem algo errado. Porque o que existia na época era o tabernáculo e não a casa a qual foi feita por Salomão muitos anos depois que, algum tempo depois que Davi tinha morrido. E perceba que quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Farei levantar depois de ti o teu descendente. Percebam que Salomão, irmão, quando essa profecia foi proferida por boca de Natã, Salomão já estava vivo já. Então entrou o rei Davi na casa de Yahweh, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Yahweh, Criador? E qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Yahweh, de maneira que também falaste a respeito da casa de teus servos para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Yahweh, Criador. Que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Yahweh. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Yahweh, Criador, porque não há semelhante a ti, e não há outro Criador além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo,
como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Yahweh, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas. Para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações de teus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Yahweh, te fizeste o seu Criador. Agora, pois, Yahweh, Criador, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo, acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Criador dos exércitos é Yahweh sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Yahweh, Criador dos exércitos, Criador de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Edificar-te-ei casa, ou seja, o próprio Criador dos exércitos é quem fará casa para Davi, e não Davi que fará casa para Yahweh. João 2, verso 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Yahushua para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres essas coisas? E Yahushua lhe respondeu: destrui, destrui esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Yahushua ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Yahushua. Ele, Yahushua, é a casa, o tabernáculo. Ele mesmo é. Paulo vai deixar isso bastante claro aqui no livro de Efésios, capítulo 2. Veja o que Paulo diz. Capítulo 2, verso 19 diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele o ungido e Yahushua a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Yahweh, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Yahweh no Espírito.
Nós é quem somos o templo e morada de Yahweh. Nós é quem somos templo e morada de Yahweh por intermédio do Espírito de Yahweh. Essa é o verdadeiro templo. Paulo é bastante claro também em relação a isso no livro de Coríntios. Três 16 que diz: Não sabeis que sois santuário de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Yahweh, Yahweh o destruirá, porque o santuário de Yahweh que sois vós é sagrado. Então, nós é que somos templo e morada de Yahweh. Então, por que substituir o templo e morada de Yahweh, que somos nós, no entendimento, por um templo de pedra feita por mãos humanas? E Yahushua é o primogênito de todas as coisas, ele tem a primazia. Assim como ele é templo e morada ele construiu templo e morada para Yahweh, nós também seguimos os passos e o exemplo de Yahushua. Nós também nos tornamos, por intermédio dele, que é o primogênito e tem a primazia, nós também nos tornamos templo e morada do Espírito de Yahweh. Esta é a verdade sobre o verdadeiro templo, irmão. Eu espero ter sido compreensivo aos irmãos sobre esse pequeno resumo sobre a questão do verdadeiro templo que somos nós. E os irmãos podem ler isso também para nós fecharmos o entendimento aqui no capítulo 14 de João. Eu vou ler vou começar aqui do João 14:16, que é bastante explicativo e é palavra do próprio Yahushua, filho de Yahweh, o mesmo que morreu no madeiro, cumprindo o propósito do Criador dos céus e da terra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Percebam o que diz aqui o verso 16. A fim de que esteja para sempre convosco. Aonde? No templo de pedra? Na casa onde o sistema religioso diz que é a casa do Criador? Qual delas? Pois existe só aqui no Brasil mais de 20.000 denominações. Qual dessas casas feitas por mãos humanas é a casa de Yahweh? Pois isso não é verdade, é uma mentira do sistema religioso. A Escritura diz o contrário, ela diz, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo,
a fim de que estejais sempre, para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Não está dizendo que ele vai habitar lá no Templo de Pedra. Está dizendo que ele habita convosco, em cada um de nós que cremos e nascemos da água e do Espírito, o qual significa o novo nascimento. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Salvador, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Yahushua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Não é as minhas palavras, é as palavras do próprio Salvador Yahushua, o filho de Yahweh. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, para fechar o entendimento sobre essa questão de quem é o templo, a quem Yahweh constituiu como templo e morada, aqui no capítulo 14 do livro de João, fecha e sela o entendimento sobre essa questão. Espero que os amados tenham compreendido a exposição que fiz no entendimento que o Pai me concedeu segundo a sua benevolência e misericórdia. Espero que os irmãos tenham conseguido entender a exposição do assunto e estamos todos os dias, pela benevolência de Yahweh, na luta, sabendo que dias maus está para sobrevir, porém nós somos diferenciados, pois temos uma esperança naquele que fez todas as coisas. Agradeço aos amados por assistirem esse vídeo e agradeço a Yahweh por essa sublime e rica oportunidade, a qual nem o ouro nem a prata pode comprar esse sublime entendimento em relação às Escrituras. Bem-aventurado é o homem que entende as palavras e cumpre de todo o entendimento e de todo o coração as palavras que procedem da boca de Yahweh. Um abraço aos irmãos e desejo que os irmãos fiquem na paz de Yahushua, o filho de Yahweh.